Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui, Dr. Fábio Nascimento, hematologista e também com formação em imunologia e microbiologia, para esclarecer vocês em relação a um tipo de anemia mais comum, que é a anemia ferropênica ou ferropriva, ou seja, aquela anemia por deficiência de ferro. Nós temos milhares de tipos de anemia, mas de longe, a anemia por falta de ferro é a mais comum. E ela é uma anemia que pode afetar desde crianças pequenas, bebês, até pessoas adultas de qualquer faixa etária. Tá? Nas crianças, o mais comum é naquelas crianças que não receberam ou não estão recebendo uma dose preventiva de ferro, prescrita geralmente nos PSF, ou pelo pediatra, ou pelo hematologista, tá? Porque as crianças que recebem preventivamente o ferro não vão, obviamente, desenvolver anemia ferropriva, a menos que eles tenham algum sangramento, alguma malformação intestinal e que possa estar levando a sangramento crônico. Fora isso, ela sendo apenas carencial, é falta da reposição de ferro, porque a alimentação em si, somente nos primeiros meses de vida, que é uma dieta predominantemente láctea, ela é pobre em ferro, né? Então, se não houver essa suplementação, a criança, por volta de um ano e meio, 2, ela irá fatalmente apresentar essa anemia ferropriva. Nas pessoas adultas, dificilmente a anemia ferropriva é por falta de ingesta, tá? Sempre que um adulto tiver uma anemia por falta de ferro, evidentemente, com baixas dos níveis de ferro, ferritina, nós temos que investigar a causa, porque ela não é dietética. O que poderia causar isso? Por exemplo, nas mulheres é muito comum a anemia por falta de ferro devido a menstruações excessivas. Então a mulher vai menstruando excessivamente todo mês, chega lá para os 35, 40 anos, ou até antes, dependendo da quantidade de sangramento, e ela vai apresentar então um esgotamento dos seus níveis de ferro e ferritina, apresentando aí a anemia, né? Então, isso tem que ser corrigido. Então, nós temos que corrigir essa causa e repor o ferro, né, para que ela não venha a ter novamente. Tem que corrigir o sangramento. Isso se faz por várias maneiras. Nas pessoas mais idosas, nós temos que ter muito cuidado, tá? Em tanto mulheres quanto homens, porque existem tumores, principalmente tumores dos intestinos, tá? Úlceras, tumores gástricos, que levam a sangramento. Então, isso também tem que ser sempre pesquisado antes de simplesmente administrar os sais de ferro. Uma vez que eu posso administrar o ferro, o paciente melhora, porém o tumor continuará lá e ele terá sérias consequências, tá? Então, de modo que toda anemia por deficiência de ferro deve ser, excetuando as crianças no primeiro ano de vida, deve ser pesquisado a causa da mesma para que se institua o tratamento não só da reposição, quanto, evidentemente, da causa dessa ferropenia, né?
Lembrar também que existem inúmeras outras anemias, anemia por deficiência de vitamina B12, que é muitas vezes um defeito da absorção da mesma, anemia por deficiência de ácido fólico, mais comum em pessoas alcoólatras, em portadores de uma doença que aqui para nós praticamente não existe, que seria a Wuchereria bancroft, um parasita, né? Existem as anemias hereditárias, como a doença falciforme, as talassemias, as enzimopatias. Existem as anemias provenientes de um problema lá na medula óssea, um defeito na célula-tronco hematopoética, que atrapalha e dificulta a produção de hemácias, né? Existem as anemias das leucemias. Aqui também eu ressalto que anemia não causa leucemia, tá? Na grande maioria delas, exceto aquelas em que são resultantes de um defeito na medula, como por exemplo as mielodisplasias. Essas sim, algum percentual das mesmas pode evoluir para uma leucemização, mas isso é mais um tabu. Mas é claro que tem que ser tratado devido aos sintomas, principalmente, né, das anemias que todo mundo já conhece. Para não alongar muito o vídeo, fica lá a dica de visitar o site nosso, onde existem mais detalhes sobre as anemias. Um abraço a todos e até o próximo.